Muito bem, agora sim, nós vamos ao texto bíblico que está em Atos, capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Muito obrigado a Deus pela tua palavra viva e eficaz. Pedimos que em nome de Jesus o Senhor fale conosco nesta noite e que possamos aprender da sua palavra nesta noite. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Diácono. No grego, diáconos, não muito diferente. O significado servo, aquele que serve e também aquele que ajuda. No latim, aquele que serve à mesa, se nós formos popularizar, um garçom. Aqueles que realmente servem à mesa das pessoas. Então, quando nós olhamos o conceito do diácono, que é encontrado na palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, se refere tanto a servos domésticos como servos de Cristo que serve à igreja. E aqui, como nós já olhamos, os apóstolos resolveram escolher 7 pessoas, deixaram para a igreja resolver escolher 7 homens de Deus que iriam cuidar da mesa das viúvas, e nós já entendemos que também vai estender a cuidar do pastor, a cuidar da igreja, a cuidar das famílias da igreja. Esse trabalho foi ampliado na sua necessidade para que a igreja possa ser uma igreja saudável. Eu tenho 43 anos de vida cristã e eu quero dizer a você que eu dou parabéns para os diáconos desta igreja. Primeiro, porque é quem eu conheço. E segundo, porque eles realmente são pessoas que ajudam o pastor no ministério e no trabalho e no cuidado com as igrejas. Louvo a Deus pelo ministério diaconal desta igreja. Parabéns a cada diácono e a cada diaconisa, que tem exercido com excelência o ministério que Deus tem entregado a vocês. Que entende que o diaconato é para ser servo e ajudante. Infelizmente, nós encontramos em alguns lugares que o diácono se sente como alguém que está acima do pastor e que está ali para dar ordens ao pastor. Isso é muito triste, porque não é essa a função do diácono. A função do diácono é essa que os irmãos exercem aqui, de realmente auxiliar o pastor no ministério pastoral da igreja. Pois bem, eu quero destacar aqui 3 qualificações que ele vai apresentar para nós sobre o que é um diácono. E essa primeira qualificação não está expressa no texto, porque no texto mostra apenas 3, mas eu quero apresentar 4. E a primeira que eu gostaria de apresentar é o de servo, que é exatamente a qualificação principal da palavra diácono, aquele que serve. E eu quero que você abra sua Bíblia em Filipenses, ou se os meninos puderem colocar, Filipenses 2, do verso 5 ao verso 8, que diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo,
tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. O maior exemplo de servo que nós temos na palavra de Deus é Jesus. Então, logo você pode pensar, então Jesus era um diácono. Exatamente. Ele servia a igreja, ele serviu ao Senhor e ele cumpriu a vontade do Senhor. Alguém que queira servir no diaconato deve ser uma pessoa que esteja disposto a servir a Deus. E é importante nós notarmos e lembrarmos aqui aquilo que nós já sabemos, que servo é uma condição de escravo. Não somos escravos porque nos está imposto a sermos escravos. Somos escravos do Senhor, porque nós escolhemos de forma deliberada servir ao Senhor. E se nós nos colocamos nesta condição, e nós precisamos compreender, e compreendendo que a vontade de Deus está em nossa vida, não há espaço em nós, por exemplo, para o egoísmo. Não há espaço em nós para que, quando nós oramos como servos de Deus, possamos simplesmente pensar em nós mesmos. Porque o Deus não é meu. O Pai não é meu. O Pai é nosso. Não é isso? O Senhor que cuida é o nosso Senhor. Não é simplesmente o meu Senhor, mas é o nosso Senhor. A família não é a minha família, mas é a nossa família, a quem nós devemos servir, a quem nós devemos interceder. A oração não pode ser egoísta. Eu tenho sempre que, como servo de Deus, atender e entender a situação dos meus irmãos, e quando alguém fala para você, ore por mim, ore pela pessoa. E eu sempre falava, eu vou orar por você. Sabe o que acontecia? Esquecia. Aí eu aprendi algo muito importante. Quando alguém fala para mim assim, ore por mim, eu falei, agora. Em qualquer lugar. Se estiver na rua, se estiver no trem, no metrô, não importa onde esteja. Pare com a pessoa e ore pela pessoa. Porque você precisa entender que você está numa condição de servo, e a condição de servo é que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, nós precisamos ter a compreensão de que o servo está sempre disposto a obedecer à vontade do Senhor, a cumprir a vontade do Senhor. O diácono e a diaconisa têm a compreensão de que, quando serve ao seu próximo, ele está obedecendo e servindo a Deus. O segundo destaque que o texto dá para nós: pessoas de boa reputação. Veja só Provérbios capítulo 22, o verso 1 diz assim: mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Provérbios nos ensina o valor de uma boa reputação. Uma boa reputação é resultado de um caráter íntegro, honestidade, justiça, bondade para com o próximo. E como se constrói uma boa reputação? Honestidade, integridade. Isso reflete aquela verdade interior que há em cada um de nós. Como no caso do texto que nos apresenta Estevão, um homem íntegro, um homem de fé, um homem que foi honesto com a sua fé, sendo capaz de ser morto por conta daquilo que ele cria, da convicção que ele tinha na vontade do Senhor em sua vida, da condição que ele sabia que ele estava, que é ter alguém que cumpra a vontade do Senhor, mesmo que isso possa custar a sua vida. Ele não estava disposto a vender as suas convicções, mas ele se apegou àquilo que ele cria.
E ninguém pode arrancar de nós aquilo que o Senhor nos deu. Porque a convicção na palavra de Deus é o que há de mais importante na vida de um cristão. Você não pode vender a sua convicção, você não pode vender aquilo que você se transformou, uma nova criatura em Cristo, compreendendo que você precisa, então, se dispor e a ter a disposição de não importa o preço que você pague, mas que você seja íntegro com as escolhas que você faz. E se nós escolhemos ser servos de Deus, se nós escolhemos, então, aqui no caso, se nós escolhemos, ou o diácono escolhe ser diácono, ele tem que compreender que ele precisa construir em sua vida essa integridade que o Senhor se dispõe a ele. Atos capítulo 8 vai mostrar que este Estevão, ele chega a morrer por conta da sua fé. E é um exemplo para nós. Até que ponto nós estamos querendo servir ao Senhor, arrancar da nossa vida e permitir que o Senhor preencha o nosso coração, transforme o nosso caráter e entender que se constrói uma boa reputação também com generosidade. Hoje nós praticamos isso aqui ao partilhar aquilo que nós recebemos do Senhor. Cada vez que você dedica ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas, cada vez que você se dispõe a ajudar os embaixadores do rei comprando uma feijoada, cada vez que você dispõe a vir no bazar e comprar alguma roupa no bazar, você acredita que no bazar eu já comprei roupa minha? Eu doei uma roupa e vou lá ver se eu acho uma camisa para mim. Aí a única camisa que tinha lá que você via era minha. Eu comprei ela de volta. Porque, na verdade, o objetivo é abençoar, é ajudar, não é isso? O objetivo é isso, o objetivo é a gente investir nas missões, ser generoso. Quando você doa para a cesta do amor, você está sendo generoso. Então, isso se constrói em nosso coração. É Deus que trabalha, porque Deus transforma a nossa vida. Então, quando alguém se dispõe a ser diácono, a ser diaconisa, ele tem que entender que o seu coração é transformado num coração generoso. Se constrói uma boa reputação, evitando o mal em nossas vidas. Provérbios capítulo 3, verso 1 diz: meu filho, não se esqueças dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Só há uma forma de nós nos guardarmos do mal, é que o nosso coração se encha da palavra de Deus, cada vez mais. Aí quando você olha essas características de um coração transformado, essas características de uma boa reputação, parece meio utopia para nós, né? Tão distante de nós que somos pecadores, nós que somos tão mesquinhos, egoístas, muitas vezes, nós olhamos isso aqui, quando nós fazemos algo com sinceridade no coração, a gente pensa, Senhor, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de ser assim. Mas um conselho para os diáconos, um conselho para a igreja: cuide da sua comunhão com Deus, e Deus vai cuidar da sua reputação. Quando nós nos dispomos a servir a Deus, quando nós nos dispomos a obedecer a sua palavra, Deus cuida da nossa reputação. Deus transforma a nossa vida, Deus transforma o nosso caráter, Deus transforma o nosso coração, Deus transforma a nossa fala, o nosso jeito de ser. Então nós precisamos compreender que quanto mais comunhão nós temos com o Senhor, mais Deus cuidará da nossa reputação. Terceiro destaque: cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, a partir do verso 18. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão.
mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela aprende a ter, sabe o quê? Equilíbrio, que é um gomo do fruto do Espírito, autodomínio. Para que nós possamos ter autodomínio, nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Algumas pessoas defendem que a Bíblia nunca proibiu de nós bebermos bebida alcoólica. Talvez olhando o texto bíblico, e quando você vai lá no passado, no Antigo Testamento, Deus, quando chama a Arão e a sua família, seus filhos, ele vai dizer para Arão e seus filhos o seguinte: quando vocês entrarem na tenda do tabernáculo, você deve se abster das bebidas fortes e das bebidas fermentadas, que é o vinho e a cerveja. Então, quando ia entrar dentro do tabernáculo, ele teria que abster, porque era necessário fazer separação do santo e do profano. Ok? Aí alguém fala, isso é o Antigo Testamento. Vamos lá para o Novo Testamento. E o Novo Testamento está dizendo, não está dizendo que você não pode beber, o Novo Testamento está dizendo para você não se embriagar. E aí alguns vão defender que um pouquinho de alguma coisa, sei lá o que você gosta de beber, o que alguém gosta de beber, possa beber porque não tem nenhum problema. A palavra de Deus nos diz, no texto, que nós somos templo do Espírito Santo. Então, se eu tenho que ter equilíbrio, e no Antigo Testamento me ensina que eu tenho que ter o equilíbrio quando o Espírito Santo, eu estiver na presença de Deus, na presença do seu Santo Espírito, então agora, uma vez que Pedro nos ensina que somos sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, significa que o Espírito mora onde? Em mim. E Paulo vai falar que nós somos propriedade de Deus e somos casa de Deus. Aí eu defendo que ninguém pode beber em tempo nenhum, porque o Espírito Santo mora na sua vida. Mas mesmo que você fale assim, não, pastor, mas não é bem assim, talvez a sua interpretação esteja errada, mas nós podemos pensar o seguinte, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu venho de uma família que experimentei na minha casa, com meu pai que bebia, uma das piores fases que muitos da minha geração viveu, que é quem tem um pai que bebe em casa. Alguns ficam alegres, alguns ficam depressivos e outros ficam violentos. O meu pai era um homem violento, que espancou a minha mãe, que espancou a minha irmã, que espancou meu irmão mais velho, e que perdemos tudo que nós tínhamos em casa por conta da bebida. E um dia, eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, e numa dessas situações, de madrugada em casa, acordando, aquela briga em casa e tal, e aí o meu irmão disse o seguinte, não, eu disse o seguinte, os meus filhos nunca vão viver o que eu estou vivendo. Mas uma criança de 7 anos, né? Uma criança de 7 anos, né? Meus filhos, né? Criança tinha que puxar carrinho, tinha que brincar. E quando isso acontecia, papai faleceu em 84, por conta da bebida também, do cigarro. Ele veio a falecer com 51 anos de idade. E depois disso, quando ele faleceu, antes dele falecer, na verdade, a minha mãe nos levava em algumas igrejas, para que essas igrejas pudessem ajudar meu pai a não beber. E ela foi para uma religião, e nessa religião, o pessoal gostava de tortar o caneco lá. E ela não conseguiu ajuda, ela acabou saindo. E aí a irmã dela, a minha tia mais velha, já falecida, faleceu com 105 anos,
E ela falou para minha mãe, arruma os meninos que eu vou levar eles para a igreja. E aí foi onde a chave virou. Porque aí nós conhecemos a Jesus. E Jesus libertou a minha família. Então eu digo a você o seguinte, não beba nada. Você não precisa. Jesus é suficiente para te dar prazer, para te dar alegria, para te dar satisfação e para te dar paz. Afaste isso da sua vida e da sua família, para que a sua família seja abençoada. E graças a Deus, pela graça de Deus, não por mim, pela graça de Deus, os meus filhos nunca se envolveram com questão de bebida, como muitos aqui que nós temos os nossos filhos. Graças a Deus por isso. Por isso que nós devemos olhar a nossa vida e o nosso coração, em vez de encher, e quando a gente fala quando Paulo está falando de embriaguez, ele não está falando só de bebida. Não se embriague com as coisas deste mundo. Não se envolva com as coisas deste mundo. Coloque na sua casa a palavra de Deus. Aprenda a ensinar o seu filho a desligar o videogame. Ou talvez muitos adultos também, que ficam até 2, 3 horas da manhã jogando videogame. Muitos homens casados que, ao invés de dar atenção para a sua esposa, está gastando o seu tempo jogando videogame. Abre o olho, camarada. Senão o diabo dá uma volta aí e você perde seu casamento. Se você precisa se desfazer, e a palavra de Deus nos diz que nós precisamos tirar tudo aquilo que dá legalidade para o diabo para destruir a nossa vida, nós precisamos fazê-lo. Se você acha que o seu videogame está afastando, seja sincero no seu diagnóstico. Se você acha que isso está afastando você, que você tem abandonado as coisas de Deus, você tem abandonado um momento precioso com a sua esposa, ou com o seu filho, ou filho com os seus pais, ou com a sua família, com seus amigos e com a palavra de Deus, destrua isso. Isso é uma arma do diabo que ele coloca para destruir e distrair as famílias. Creia nisso, irmão. É uma palavra de um homem de Deus para você, pobre, pó, mas que eu digo em nome de Jesus, destrua isso. Ou o diabo vai destruir a sua família. Esteja atento. Coloque limites. Nós precisamos compreender que para enchermos do Espírito, nós temos que ocupar o nosso tempo com a palavra de Deus, dizendo não ao pecado, dizendo sim àquilo que o Senhor quer para a nossa vida. E nós precisamos aprender a obedecer ao mandado do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo significa viver a realidade de abandonar uma vida de pecado e experimentar o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que Deus tenha misericórdia dos diáconos e da igreja, para que nós possamos viver a vontade do Senhor. E o quarto e último destaque que eu faço aqui é a sabedoria. O texto de Provérbios 9:10. Muitos textos vão falar sobre sabedoria, mas Provérbios 9:10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Sabedoria é buscar a Deus, conhecer a sua vontade e viver essa vontade em nossa vida. Se a sua vida tem sido murmurar, reclamar, não confiar em Deus, você está vivendo longe da vontade de Deus. Muitas vezes nós olhamos e vemos pessoas e compartilhamos a vida com as pessoas e as pessoas abrem o coração conosco, mas você entende que é muita reclamação. Será que Deus não faz nada?
Será que Deus não abençoa? Será que Deus não olha para a minha vida? Será que Deus não observa o que está acontecendo comigo? Mas nós precisamos entender que nem tudo Deus dará respostas para nós. Nem tudo. Deuteronômio 29 diz que existem segredos que Deus não revela para ninguém. Então não se preocupe, porque Deus não te dá resposta. Busque conhecer a Deus e confie na sua soberania, na sua graça, na sua retidão e no seu amor. E aprenda a descansar no Senhor, aprenda a viver da mão do Senhor. Isso é ter sabedoria. Ter sabedoria é entender que nem sempre você terá razão. É melhor ter paz e deixar que o Senhor cuide da sua vida. Ter sabedoria é entender qual é a vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus, nós aprendemos que ela é boa, agradável e perfeita. E nós precisamos aprender, em nome de Jesus, a viver por essa palavra. Mas olhando essas características de um servo de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, eu chego à conclusão, irmãos, que todos nós precisamos ser diáconos. Todos nós precisamos ser diáconos. Talvez você não tenha o dom do diaconato, mas o caráter do diaconato, ele cabe na vida de cada um de nós. E nós precisamos decidir, de uma vez por todas, que o Senhor tem que ser aquele que direciona a nossa vida. E precisamos buscar esta sabedoria em Deus. Nesta noite nós consagramos 3 diáconos: João, Edinaldo e Moisés. Eu conheço a vida desses homens. E muitos aqui conhecem. São homens de Deus. Homens, fecha, tampa o olho, Edinaldo, tampa o ouvido, Edinaldo, João. São homens íntegros, com um caráter ilibado, de pessoas que buscam fazer a vontade do Senhor, cada um na sua área. Amam a palavra de Deus. Estão dispostos a cuidar daqueles a quem foi orientado cuidar. Estão sempre dizendo: pastor, vamos levar ceia para quem essa semana? Vamos lá, vamos visitar. Se alegram, participam, têm interesse. Um desses homens tomou um grande prejuízo financeiramente, tomou um golpe, mas que não saiu de onde estava e durante 2 anos pagou tudo que lhe foi tomado para outras pessoas. E depois de 2 anos, as pessoas falaram: você é um homem de caráter, e o que você precisar, conte conosco, que nós estamos prontos a estender a mão. Isso é caráter. É mais que um caráter de um homem simples, mas de um grande homem de Deus. E é assim que eu e você precisamos ser. O caráter do diácono deve estar imprimido em cada um dos nossos corações, para que nós possamos entender que ser servo, ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e ser cheio de sabedoria, isso é para a minha vida, isso é para a sua vida, para cada um de nós. Porque se nós quisermos transformar este mundo pelo testemunho de Jesus, nós precisamos carregar essas qualificações na nossa vida e no nosso coração, para que a igreja do Senhor possa avançar e muitas pessoas possam ser salvas através do nosso testemunho. Amém? Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Quero convidar o grupo de louvor que vem aqui à frente. Eu gostaria de orar com você. Senhor, em nome de Jesus,
Nós somos gratos a Ti, ó Deus, pelos diáconos desta igreja, Senhor. Aqueles que estão prontos, aqueles que já exercem, aqueles que estão em experimento, Senhor, que nós cremos que, com certeza, já estão sendo aprovados pelo Senhor e será também aprovado pela Tua igreja. Senhor, nós pedimos por cada um de nós, que cada uma das pessoas que estão aqui neste templo, nesta noite, Senhor, e cada pessoa que assiste pela internet, ó Deus, que nós possamos ter o caráter dos diáconos, Senhor. Homens e mulheres íntegros, homens e mulheres que têm convicção da sua fé, homens e mulheres que não se rendem por nada, mas que estão dispostos, ó Deus, a viver uma vida santa, de acordo com a sua vontade, pagando o preço que tiver que pagar, mas ter uma vida que possa realmente refletir o caráter de Jesus. Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Aumenta a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, porque nós queremos fazer a Tua vontade. Ó Deus, fortalece o nosso coração, fortalece o nosso espírito, para que nós possamos vencer as tentações que nos são impostas, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, de forma ousada, propagar o Teu Evangelho, e que as pessoas possam ver o Senhor através da nossa vida, através da nossa fala, através dos nossos comportamentos, através dos nossos sentimentos, que o Senhor possa refletir através de nós a luz do Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoe. É a nossa oração. Amém e amém. Fique